A viagem de Paulo para Roma. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusto. Então, embarcando nós em um navio, Adramitinos, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônia de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipres, porque o vento era contrário. E tendo atravessado o mar ao longo das Cilícias e Pafilhas, chegamos à Mirra da Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sinício, não nos permitiu o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Porto, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que o que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, a maioria deles foi de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Finécias, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do couro e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhe pareceu ter já o que desejava. Então, levantando as velas, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Aquilão. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cláudia, apenas pudemos segurar o bote salva-vida. E levando esse para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio e temendo dar a costa na Sirte, a Manaida, velas, assim foram à toa. E andando nós, agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Foram, na verdade, razoáveis, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitarei esse incômodo e essa perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentada a César. E eis que Deus te deu todos quanto navega contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelido de um
e outro lado do mar Adriático. Lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estava próximo de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Então, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já lançado o bote salva-vida ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e ao soldado: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. E quando o dia enquanto o dia não vinha, Paulo exaltava a todos os que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exalto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Então, refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já dia não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveria encalhar nela o navio. Assim, levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento. Dirigiu-se para a praia, dando, porém, no lugar de 2 mares, encalhar ali o navio. Estando fixa a proa, ficou imóvel, mas a polpa abriu-se com a força das ondas. Então a ideia do soldado foi que matasse os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais uns em taubas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém.